Quando eu puder, você me avisa. Isso, obrigado. Tá liberado, Jadson. Bom, pessoal, primeiro bom dia nessa sexta-feira fresquinha, que deve estar tanto aí quanto aqui em Goiás, né? Como o professor bem disse, eu trabalho na área de microbiologia, minha especialidade é fundos micorrízicos. A gente tem desenvolvido um trabalho aqui na FASEG com o levantamento de biodiversidade e a correlação dessa biodiversidade com impactos ambientais, né? A gente tem tentado traçar um método que utilize o comportamento da comunidade de fundos micorrízicos como um indicador de qualidade ambiental, né? Se eu tenho algum tipo de impacto, como que isso reflete na minha comunidade de fundos micorrízicos, e a partir desse momento, então, a gente poderia estar usando eles como um indicador, né, de qualidade. E essa comunidade está comportando de uma maneira, esse ecossistema está em estresse, ou ele está totalmente tranquilo, enfim, a gente tem desenvolvido esse trabalho, tem colhido bons frutos, né, tem publicado alguns trabalhos em boas revistas, inclusive, sinal do fruto de um trabalho bem intenso. Hoje eu vou falar aqui com vocês um pouco da dinâmica desses fungos e da importância ecológica que eles têm com as plantas, né, principalmente do ponto de vista da nutrição. Eles atuam de diversas maneiras para trazer benefício às plantas em que eles estão associados, tanto direta quanto indiretamente. E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses benefícios. Eu sou coordenador de pesquisa aqui na instituição onde eu trabalho, que é a Faculdade Evangélica de Goianésia, que é uma instituição mantida da Associação Educativa Goianésia, que tem várias instituições de ensino básico e superior. A Faculdade Evangélica de Goianésia é uma delas. E também coordeno o grupo de pesquisa SEDIUM, que é de Solos, Ecologia e Dinâmica da Matéria Orgânica, que tem atuado em diversas frentes de pesquisas relacionadas ao solo e micro-organismos, né? Então, eu sou coordenador geral do grupo de pesquisa e coordeno as pesquisas relacionadas a fundos micorrízicos. A gente tem outros professores, inclusive de outras instituições, que atuam em outras linhas da área da microbiologia do solo, né? Então, inclusive, é interessante essa aproximação. Para quem sabe, o professor Everton possa vir compor o SEDIUM também, desenvolvendo pesquisas relacionadas a essa área, para que a gente possa fortalecer mais ainda o grupo e melhorar a produção científica, a divulgação, a captação de recursos, que é importantíssimo nessa época, anda tão complicado fazer pesquisa no Brasil, e quando a gente se une, a gente acaba se fortalecendo nesse sentido. Então, explicar primeiro o contexto, né, dos fungos micorrízicos. São fungos, né, são uma espécie de micro-organismo eucarioto, que podem ou não apresentar estruturas macroscópicas, como a gente conhece como cogumelo, dessa foto, tá? Mas, de modo geral, eles são organismos microscópicos, eles são invisíveis a olho nu e vivem em todos os locais do mundo. Um grupo específico desses fungos começou, bilhões de anos atrás, a atuar como uma doença, como um invasor das raízes de plantas, né? São fungos de solo. Só que, como uma doença, a planta acaba que tenta combatê-lo, né? Oferece uma resistência para a sua presença, para a sua colonização, para a sua infecção. E aí, evolutivamente, eu vou até usar alguns termos que a gente chama de antropomorfismo, né? Por exemplo, o fungo decidiu deixar de ser doença e passar a colaborar. Na verdade, não é o fungo que decide, né? A gente fala isso só para deixar a explicação mais clara. Mas, evolutivamente, ele foi perdendo essa capacidade de ser virulento, de ser doença, e passou a auxiliar a planta. Ele notou, mais uma vez, antropomorfizando, ele percebeu que se ele trouxesse benefícios para a planta deixava de combatê-lo, deixava de tentar impedir essa associação. E aí formou-se, então, a primeira associação simbiótica entre um fungo e uma planta. Já existia outros tipos de associação simbiótica entre espécies diferentes, como os líquens, por exemplo, que são entre fungos e algas. Mas entre fungos e plantas superiores, as micorrizas são a primeira associação registrada, né, que a gente consegue ver relatos em fósseis de plantas com estruturas micorrízicas dentro das raízes. Então, cerca de 400 milhões de anos atrás, as primeiras espécies de fungos que antes eram patógenos passaram a ser
simbiontes. Quando a gente fala simbionte, o fungo traz para a planta algum benefício e a planta também traz para o fungo algum benefício. É uma troca, né? Eles se ajudam e prosperam juntos. Então, ele começou a deixar de ser uma doença e passar a ser um simbionte. A palavra micorriza, ela deriva do grego. Mico é fungo e rhiza é raízes. E hoje a gente tem diversidade muito grande dessas micorrizas, né? Então, quando eu falo micorriza, eu estou falando do aperto de mão entre o fungo e a planta. Eu estou falando da associação. Quando eu me refiro só ao fungo, eu chamo de fungo micorrízico. Quando eu me refiro à planta, eu me refiro à planta. Mas quando eu falo dos dois juntos, aí eu falo micorriza. Então, quando eu, na minha fala, eu estiver falando de micorriza, eu já estou falando da associação, né, da junção dos dois, da parceria. E o fungo, então, ele traz inúmeros benefícios para a planta para que ela possa aceitá-lo, né? É um fungo que tem uma associação simbiótica com quase 80% das plantas existentes. Então, ele é um fungo que nós chamamos de promíscuo. Ele não tem especificidade, não é como, por exemplo, o risóbio na soja, que o risóbio só coloniza a soja e a soja só é colonizada pelo risóbio para fazer a associação que permite a fixação biológica de nitrogênio. O fungo micorrízico ele não tem essa especificidade. Embora existam algumas classes que são específicas de algum grupo de espécie vegetal, de modo geral, a regra é que um mesmo fungo pode colonizar várias plantas e uma mesma planta pode ser colonizada por vários fungos. Tá? Então, esse processo de colonização sempre vai partir de uma demanda do vegetal. Vegetal vegetal sem estresse, ele não precisa de ajuda. Tá? Então, a partir do momento em que o vegetal se encontra numa situação em que ele tem déficit de nutriente, que ele tem estresse hídrico por temperatura, metal pesado, sofre algum ataque de doença, enfim, ele se vê numa situação em que ele precisa de ajuda. Essa situação faz com que o vegetal acabe liberando no solo algumas substâncias diferentes das que ele libera quando está tudo bem. E o fungo, então, percebe que ele está precisando de ajuda. Tá? Então, vegetal só em situação de estresse que o fungo vai entrar em processo simbiótico. Aí o fungo, ele vive no solo naturalmente. O que a pesquisa hoje em dia tem feito em relação a prospectar espécies de fungos para utilização comercial na agricultura é tentar encontrar um fungo que seja mais eficiente do que aqueles que normalmente já habitam o solo, né, que consigam nutrir a planta mais, que consigam fazer com que a planta resista a estresse hídrico mais do que os outros, mas de modo geral eles já vivem no solo. E o que a gente tem buscado dentro da pesquisa é tentar encontrar alguma espécie que seja super eficiente e que possa ser utilizada comercialmente. Já existem alguns inoculantes de fungos micorrízicos, é um paradigma quebrado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, nesse sentido, os fungos já estão no solo de todos os ecossistemas. Em especial, o Cerrado, a gente tem uma biodiversidade muito grande de fungos micorrízicos por conta do próprio processo evolutivo do Cerrado. A gente tem aqui uma condição hídrica um pouco diferente, né? A gente tem aquelas 6 meses de chuva e 6 meses de seca, né, de período de estiagem. Isso faz com que as plantas daqui sejam adaptadas a essas condições de falta d'água por um período um pouco mais longo. E os fungos micorrízicos participam disso ativamente, né? Por isso que a gente tem aqui na região do Cerrado uma biodiversidade de fungos muito grande, né? Inclusive tem espécies de fungo ainda não descobertas. Em 3 análises que a gente já fez, já foi identificado espécies que não tinham sido catalogadas. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de fungos micorrízicos na região do Cerrado, por conta da condição de clima e por conta da exigência das plantas daqui, né? Então, eu posso dividir essas associações em 2 tipos, né? As facultativas e as obrigatórias. Os obrigatórios são aqueles fungos que só conseguem desenvolver sua vida se estiverem ligados à planta. Do contrário, eles não se desenvolvem. Tá? E eu também tenho plantas que têm associações obrigatórias. Como, por exemplo, plantas do gênero da ordem dos pinos, dos pinheiros. Eles são plantas que não possuem, por exemplo, uma variedade muito grande de pelos radiculares, aquelas raízes mais finas, que são as raízes responsáveis pela absorção de água e nutrientes.
As raízes dessas plantas normalmente são só estruturais. Então, eles dependem exclusivamente da presença dos fungos micorrízicos para que eles possam absorver para ele água e nutrientes. Eu tenho um grupo também de orquídeas que são aclorofiladas, elas não fazem nem fotossíntese. Então, toda a nutrição da planta depende exclusivamente dos fungos micorrízicos. Então, essas associações, elas são obrigatórias tanto para a planta quanto para o fungo. Já tem algumas outras classes de fungos que são facultativos. Quando eles não estão ligados às plantas, eles estão fazendo um processo de decomposição da matéria orgânica do solo. Estão fazendo ali um papel de fungos saprofíticos. Então, eles conseguem alternar de um metabolismo para outro. Inclusive, esses fungos saprofíticos, eles fazem parte de uma descoberta muito interessante que teve esse ano, que é a ciclagem direta de nutrientes, mas já a gente vai falar sobre isso. Dos 5 grupos de fungos micorrízicos que a gente tem aí na natureza, são esses tipos aqui, tá? Os mais importantes, não sei se vocês estão vendo aqui o meu mouse, o laser vocês estão vendo, né, o pontinho? Dos mais comuns que a gente tem, temos aqui os fungos micorrízicos arbusculares, né, que são chamados de fungos endomicorrízicos. Esses colonizam cerca de 80% das plantas. Eles crescem no solo, emitem hifas. Essas hifas vão invadir a raiz, vão colonizar a raiz e vão formar estruturas dentro da raiz que nós chamamos de vesículas e de arbúsculos. Tá? Essas estruturas são formadas dentro das células dos vegetais. E esse tipo de associação é a associação mais evolutiva, mais rebuscada evolutivamente. Né? A gente acredita que eles começaram, por exemplo, como ectomicorrízicos, evoluíram para actendo, depois chegaram até a indo. Por quê? Essa estrutura é uma estrutura que tem ligação fisiológica direta com a planta. O fungo absorve a água e o nutriente, metaboliza e já joga direto no metabolismo da planta esses elementos. Então, ele faz o papel, inclusive, o papel principal da absorção e de carreamento desses nutrientes direto para as células dos vegetais. Então, é super eficiente e a gente tem respostas muito boas em produtividade, por exemplo, quando esses fungos estão atuando, quando comparado quando eles não estão. Outro tipo de fungo que a gente tem são os ectomicorrízicos. Tá? Inclusive, esse aqui recebe o nome de arbuscular por conta dessa estrutura que a gente chama de arbúsculo, tá? Que é essa estrutura de comunicação entre a planta e o fungo. Os ectomicorrízicos é um segundo tipo. Esse aqui colonizam mais árvores. Tá? A gente tem pouca relação na literatura de colonização de herbáceas e de arbustivas, é mais árvores, embora a gente tenha alguns exemplos, inclusive aqui no Cerrado. E eles são mais concentrados nas regiões de clima temperado. Tá? Esses fungos aqui normalmente formam estruturas que nós conhecemos como cogumelos. Eles trazem até a planta o nutriente e a água, tá? Mas o papel de absorção ainda é da planta. Então, ele consegue até entrar dentro da raiz, mas ele não forma estrutura nenhuma dentro das células. Então, ele só traz para próximo da raiz os elementos que ele absorve no solo e a planta acaba com a responsabilidade de absorver e metabolizar esses elementos. É uma ajuda muito grande, sem dúvida, não tão eficiente quanto os arbusculares, tá? Mas é muito interessante para espécies arbustivas. Inclusive, esses fungos aqui são responsáveis por um fenômeno chamado quórum senso, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais por fim dessa palestra, que seria a comunicação entre plantas através de fungo micorrízicos. Professor, eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho. Tanto tempo que você precisar. Tem 4 horas de aula hoje. Ah, excelente. Então já pede para eu pôr água no feijão aí, que eu acho que lá pelas 3 horas da tarde a gente está acabando. Tá? Eu tenho esse tipo de fungo que chama ectendo, que seria evolutivamente o meio do caminho entre o ecto e o endo. Tá? Ele forma estruturas dentro das células, mas não são estruturas de comunicação como é o arbúsculo, né? Seria só um carreador mesmo de elementos. Ele trabalha igual o ectomicorrízico,
tem algumas estruturas intracelulares, mas elas são só estruturas de descarregamento, não de metabolismo, como são os arbustos. E eu tenho dois tipos de fungos, os ericoides, né, que eles colonizam as plantas do gênero ericoide. Eles são muito semelhantes aos ectoendomicorrízicos, mas eles só acontecem nessas plantas, desse gênero. E os orquidoides, que são muito interessantes, que são aqueles que colonizam orquídeas, né, que caem naquele exemplo que eu disse para vocês, de orquídeas aclorofiladas, que só conseguem completar o seu ciclo de vida quando colonizado por esses fungos. Aqui, para a região de Brasil, a gente tem uma maior importância dos fungos micorrízicos arbusculares, né, por conta do Brasil ser uma região, possui uma pequena parte de uma região mais fria, ali no sul do país, embora na literatura a gente tenha registro de uma pesquisadora, na década de 70, que encontrou aqui em região do Cerrado, colonizando piqui, uma planta de pata de vaca, fungos ectomicorrízicos. Depois disso, não foi mais encontrado registros desse fungo. É minha busca de vida encontrar registros desses fungos em alguma planta de cerrado, que seria uma quebra de paradigma muito interessante, uma descoberta muito interessante. E para a região também, a gente tem vários tipos de orquídeas de cerrado que são colonizadas por esses fungos orquidoides. Já os ectendos e os ericoides a gente quase não tem, na verdade não tem relato na literatura de a gente tem encontrado aqui no Brasil. Então, só para completar minha explicação, né, dos dois principais fungos que a gente tem, seria o ecto e o endo também chamado de micorriza arbuscular, seria mais ou menos essa estrutura que a gente vê na raiz quando leva para microscópio. Né? O ecto, eu tenho só hifas entre as células, e o endo, além de hifa entre as células, eu vou também ter estrutura dentro das células. Né? Essas estruturas que são os arbustos, que é a comunicação direta entre o fungo e a planta. Então, aprofundar um pouquinho mais aqui nos endo, né, na micorriza arbuscular, que é aquela que tem maior representatividade nos solos brasileiros, nas regiões do Cerrado e dos outros biomas. Né? O filo é a glomeromicota, eles colonizam 80% das plantas. O principal gatilho de colonização entre os fungos micorrízicos arbusculares e a planta são dois tipos, que é a baixa fertilidade, em especial fósforo. Então, se a planta tiver com deficiência de fósforo, muito provavelmente ela vai buscar a ajuda do fungo micorrízico. Tá? Lembrando que planta de boa não pede ajuda. Se ela tiver nutriente, água, fósforo, a colonização dela vai lá embaixo. Tá? Então, se tiver falta de fósforo, principalmente, a colonização sobe bastante. Então, por exemplo, quando a gente faz uma análise de raízes, e a gente vê uma alta taxa de colonização, a ideia é que a gente pense, nossa, que bom, né, essa planta está altamente colonizada. Mas, na verdade, isso é um sinal de estresse. Então, valores altos de colonização indicam que a planta não estava numa situação boa. Né? E aí, se o fungo for super eficiente, quer dizer que, mesmo numa situação de estresse, aquela planta manteve, por exemplo, a sua produtividade comparada a uma planta que estava em condições de não estresse, condições de saturação de fósforo. Então, a gente consegue comparar dessa maneira. Mas, de modo geral, os valores de colonização são valores que indicam que a planta não estava bem. Tá? Então, solos com baixa fertilidade, com baixa condição de fósforo, que, por exemplo, são a maioria dos solos cerrados, latossolos, apresentam essa condição natural, são solos onde esses fungos melhor vão se desenvolver e se associar às plantas. Né? As estruturas necessárias para a gente identificar esse fungo são os arbúsculos e as vesículas. Vesículas são esses carocinhos que eu tenho dentro da planta. Eles são estruturas de reserva, né? Então toda a energia que o fungo não utiliza e que ele não doa para a planta, ele acumula em forma de amido dentro das vesículas. Né? Mas o arbúsculo é a estrutura mais importante desse processo. Tá? Aqui eu vou passar rapidinho, é só para informar, porque é uma nomenclatura mais técnica, né? Que são a identificação de gênero, espécie e ordem dos fungos micorrízicos. Eles são divididos em 3 classes, né? Glomeromiceto, arqueosporomicetos e paraglomicetos. 5 ordens arqueosporales, paraglomares, diversosporales, gigasporales e glomerares. 16 famílias, 42 gêneros e 322 espécies. E esse dado aqui foi
atualizado não é o dado que confere aqui na referência do OEL 2011. Tá? Esse aqui eu atualizei no banco de dados hoje de manhã. Então, esse número de espécies de gêneros, eles tendem a aumentar todo mês, porque sempre estão descobrindo alguma coisa, estão vendo que um gênero, às vezes, pode ser subdividido em 2. Então, a pesquisa anda bastante em cima disso. A identificação dos fungos micorrízicos, ela se dá pelo esporo. Um fungo, ele, quando está chegando perto do seu fim de vida, ou quando ele se encontra numa situação de estresse, ele começa a liberar esporo. Então, basicamente, eu tenho duas métricas para trabalhar com fungos micorrízicos. Eu tenho mais, na verdade, mas as duas principais é taxa de colonização, que é a quantidade de fungo que está dentro da planta, e densidade de esporo, que é a quantidade de fungo que está no solo. A taxa de colonização indica o quanto o fungo está ajudando a planta, ou seja, é uma métrica de estresse da planta. E a quantidade de esporo é uma métrica de estresse do fungo. Quando eu tenho muito esporo no solo, é porque o fungo sofreu estresse e esporulou. Quando eu tenho muita colonização na planta, é porque a planta sofreu estresse e o fungo foi lá ajudar. Tá? Então, a gente identifica a espécie do fungo de acordo com a morfologia do esporo, formato, cor, tamanho, ornamentos, estruturas. Cada espécie tem um esporo diferente, são esporos gigantescos, a gente consegue ver eles em lupas. Né? Na verdade, para trabalhar com fungo nem precisa ser microscópio, a gente consegue ver em lupa de 4 vezes. A gente consegue ver eles a olho nu, parece um cisquinho, mas a estrutura, obviamente, a gente só vê em lupa. Né? Então a gente tem essas espécies todas com essas características de morfologia diferentes um do outro, né? E a gente usa esses tipos de essa característica morfológica para identificação de espécies. A identificação genética de espécies, ela tem sido utilizada tem pouco tempo, de uns 4 anos para cá, porque até então não era confiável, porque esse fungo ele consegue fazer troca de material genético entre espécies diferentes. Então, se uma hifa se aproxima da hifa de outro fungo, eles podem fazer troca de material genético, e aí o meu DNA, às vezes, dá de um fungo, e minha morfologia dá de outro. E aí tinha esse problema. Mas aí agora, com as técnicas de metagenômica, a gente consegue identificar molecularmente espécies de fungos micorrízicos. Mas até então, era um trabalho braçal mesmo de olhar o fungo, ver estruturas, comparar com a foto do banco de dados e identificar a espécie. É bem complicado. Fatores ambientais que influenciam essa disponibilidade, a gente acabou falando um pouquinho, né? São situações de estresse, né? Disponibilidade de nutriente, pH do solo, se a planta, qualquer tipo de coisa que coloque a planta sob estresse, vai aumentar a colonização. Né? Então, metais pesados, a planta hospedeira, eu tenho plantas que são mais eficientes em receber ajuda, eu tenho plantas que são mais resistentes, isso pode variar também, até dentro de variedades, tá? Então, não tem uma regra, a gente tem que observar isso planta a planta. Manejo do solo, né? Se é um tipo de manejo que impõe à planta algum tipo de estresse, como o cultivo convencional, comparado com o plantio direto, por exemplo, tudo isso tende a aumentar. Né? Aí entra aquele ponto, né? Eu vejo, tem muito fungo, isso é um bom resultado. Na verdade, nem sempre. É um bom resultado porque a gente vê que o fungo está ajudando, mas ele indica que a planta não estava bem. E aí entra o segundo tipo de fungo micorrízico, né, que são os ectomicorrízicos, que tem sido uma área que eu estou martelando aqui no Cerrado. Por quê? Não é um tipo de fungo comum na região do Cerrado, mas ele existe. Há relato na literatura, a gente não conseguiu achar, então qualquer tipo de descoberta desse tipo de fungo aqui vai implicar numa publicação boa. Então, tem sido uma pesquisa que a gente tem buscado. São os fungos que formam cogumelos. Então, sempre que vocês virem cogumelos no solo, próximos a raízes, pode ser que esteja ali a publicação de um artigo, uma vaga no mestrado, no doutorado de vocês. Tá? Então, tenho bastante carinho com esses bichos. Eles são exclusivos de espécies arbóreas, né? E aí eu deixo uma pergunta, porque há relatos na literatura deles também presença em espécies arbustivas e de arvoredos.
como, por exemplo, a pata de vaca do cerrado, era uma espécie arbustiva, e foi onde a pesquisadora, lá na década de 70, encontrou colonização ectomicorrízica. Ela também encontrou em Pequi e encontrou tuber, né, que são... tuber, não é uber não. Encontrou túberes que são... aquele cogumelo subterrâneo, gente, caríssimo, trufa, já a gente vai falar. São do filo Ascomicota, todos formam cogumelos, tá? Todos formam cogumelos, e alguns são específicos de gêneros de plantas, tá? Eles são, esse tipo de estrutura aqui coloniza aquela planta, e só, tá? Ele não coloniza outras, mas eu também tenho fungos mais promíscuos, que colonizam mais de uma planta. Tá? Aqui, um exemplo, são os fungos que colonizam pinheiros. Eles são específicos de pinos. Tá? O processo de infecção dele é até mais rápido do que a colonização do arbuscular. Tá? Demora cerca de 48 horas para que essa colonização se torne eficiente. Quem já acompanhou o crescimento de um cogumelo sabe que é extremamente rápido. Às vezes, de um dia para o outro, surge um cogumelo no seu gramado, e se você deixar ele no outro dia, ele já triplicou de tamanho. Então, eles são extremamente eficientes no crescimento. Então, começa com a etapa de pré-infecção, onde a hifa vai se aproximar da raiz, o início da simbiose, onde o fungo começa a envolver a raiz, depois o processo de colonização, onde o fungo começa a entrar dentro do córtex, entre as células, e termina com a diferenciação da raiz, ou da colônia da simbiose, quando ele forma o que nós chamamos de rede de Hartig, ou Hartig web, que seria esse manto extremamente entrelaçado de hifas entre as células do córtex da raiz. Isso aqui seria uma foto dele do lado de fora. Então, esse fungo ele vai crescer pelo solo, né, e vai trazer até a planta água e nutriente, e a planta vai absorver, ao contrário dos fungos micorrízicos que já absorvem para a planta. Tá? Então, toda vez que tiver uma estrutura em forma de cogumelo, próximo de raízes de plantas, pode ser que ele esteja uma colonização ectomicorrízica, e isso vai estar beneficiando a planta. De modo geral, gente, todos os cogumelos vão estar beneficiando plantas, seja direto ou indiretamente. Indiretamente, eles estão fazendo a decomposição, a ciclagem de nutrientes, vão estar liberando nutrientes para as plantas e tudo. Então, a presença de fungos ali é benéfica sempre. E diretamente é quando eles formam colonização micorrízica. Tá? Só um minutinho, gente. Minha filha acordou, se eu não fechar essa porta, ela ia vir subir aqui em cima de mim. Aqui mais fotos da rede de Hartig. Esse aqui é uma Amanita muscaria, aquele cogumelo do mar. Inclusive, tem até, o pessoal sempre me pergunta, sempre desperta a curiosidade de todo mundo, né? Professor, tal cogumelo pode comer, tal não pode comer. Todo cogumelo é comestível, viu, gente? Alguns, como esse aqui, só uma vez. Tá? Depois você não consegue comer mais, que provavelmente você vai morrer. A gente divide, algumas legislações no mundo dividem os cogumelos em tipos. Né? Eu tenho cogumelos alimentícios, eu tenho cogumelos venenosos e os recreativos. Os recreativos são para recreação. Os venenosos são aqueles que você não pode ter contato e ingestão de maneira alguma, tá? E os comestíveis são aqueles que podem ser utilizados na alimentação humana. Dentro dos comestíveis ainda tem os gastronômicos e os não gastronômicos, porque não quer dizer que ele é comestível, que ele vai ser gostoso. Né? Ainda tem um cogumelo que é ruim, que não é saboroso, e aí eles são comestíveis, não faz mal, né? Mas não são saborosos. Na região de climas temperados, a gente tem mais, né, desses aqui. Esse é um cogumelo alucinógeno e venenoso. Tá? Dependendo da quantidade que a pessoa ingere, ele vai ter problemas graves, né, pode chegar à intoxicação e à morte. Na Holanda, um país que tem uma legislação mais aberta, por exemplo, se você encontra um cogumelo qualquer na natureza, você pode ir até qualquer farmácia, que o farmacêutico é obrigado a te dizer se ele é comestível, venenoso, alucinógeno, e se ele for alucinógeno, ele ainda pode te passar a quantidade e a dosagem, né, que você deveria utilizar.
Mas aqui no Brasil isso não entra em voga porque a gente também, a nossa região geográfica não propicia o crescimento dessa variedade muito grande de cogumelos. A gente vai ter mais para o sul do país, e aí Argentina, Uruguai, a gente vai ter mais disso. Aqui na região do Cerrado a gente tem sim cogumelos, tá? Alguns deles são comestíveis, mas a grande maioria é venenoso, não se enquadra dentro das características dos recreativos, tá? E esse aqui foi um cogumelo que a gente encontrou em eucalipto. Tá? Ele é um cogumelo ectomicorrízico, que é aqui mora a minha grande esperança. Ele é chamado de bufa de velho. Não sei se vocês já viram de eucalipto. É um cogumelo que, se você mexer nele, ele esporula para cima, parece que está soltando um peito. Ele é comestível, tá? Ele tem um sabor picante, parece pimenta. Ele forma associação ectomicorrízica, mas só com eucalipto. Né? Então, que não é uma planta nativa. Aqui o trabalho que eu falei para vocês, ó, de 1974, ela encontrou em algumas plantas de cerrado formação de estruturas ectomicorrízicas. E encontrou em Pequi trufa. E aí a gente tem, acho que é o próximo slide, um filão mercadológico gigantesco. Olha o preço de 18 gramas de trufa. R$ 1.169. Esse aqui é uma trufa diferente, é R$ 1.000, 200 gramas. A trufa é um cogumelo hipógeo, é um cogumelo subterrâneo. A gente não consegue ver estruturas dele. Então, é muito difícil de encontrar. Então, ela encontrou trufa em Pequi. E aí, como que a gente encontra também? Cavando perto de Pequi, porque ele não forma estrutura do lado de fora, não tem como descobrir. É como se fosse uma caça ao tesouro. Esse livro aqui, ó, Ana Mapô, Cogumelos Alimentícios, é um livro que foi publicado pela rede que a gente trabalha, de cogumelos que podem ser utilizados na alimentação na região do Brasil. Então, tem muitos cogumelos que a gente tem aqui, é um filão que a gente não explora comercialmente, né, e é um tipo de mercado que está crescendo. Né? Quem já teve curiosidade, ou quem já teve a oportunidade de ver no mercado, uma bandejinha de shimeji, de shiitake, é caríssimo. E a gente tem diversos cogumelos que podem ser utilizados na alimentação aqui no Brasil, nativos, né, que poderiam estar sendo explorados comercialmente até por agricultores familiares. Então, já que ele tem um alto valor agregado e uma facilidade de cultivo. Né? E ainda falando sobre trufas, a gente tem aí, na Europa, por exemplo, que é um local onde normalmente as trufas são mais encontradas e consumidas, lá se utilizar cães e porcos, né, porcas, na verdade, para encontrar essas trufas. A trufa, quando está maturando, ela libera um cheiro que é muito parecido com o do porco macho no cio. E aí a porca fica assanhada e começa a fuçar, e ali você pode encontrar a trufa. E cães também podem ser treinados para encontrar a trufa. Só que aqui na região do Cerrado a gente não tem esse tipo de cultura, não sabe, mas poderia estar, por exemplo, ganhando muito dinheiro. A pergunta que sempre fazem, aliás, gente, se vocês tiverem pergunta, pode fazer durante a apresentação mesmo, às vezes para não perder o timing, tá? Uma pergunta que sempre fazem é se tem como cultivar trufa. Até hoje não se sabe. São fungos ectomicorrízicos, elas só crescem, então, associados com árvores, e normalmente são encontradas na natureza e não cultiváveis. Então, eu não consigo colocar uma trufa para crescer numa placa de Petri, ou às vezes inoculá-la em um tipo de floresta, silvicultura, para poder produzir. Então, daí o porquê ela tem um valor tão alto. Né? Ela é difícil de encontrar e muito apreciada na alta gastronomia. Aqui no Brasil a gente tem esse tipo de cogumelo aí, que alguns de vocês devem conhecer bem, que é aquele que cresce no cocô da vaca. Ele não deve ser utilizado nunca, tá, gente? Ele é um cogumelo extremamente venenoso. Então, muito cuidado. Aqui uma raposa comendo uma manita. Aliás, de curiosidade, esse cogumelo é do Mário, né, aquele vermelho das pontinhas brancas. E a sensação psicotrópica que ele passa é que as coisas ao seu redor crescem. Por isso que no jogo do Mario, quando as coisas ao seu redor diminuem de tamanho.
Por isso que o jogo do Mario, o Mario com o cogumelo, ele cresce. Não é que ele cresce, as coisas estão diminuindo. Esse vídeo aqui mostra um esquilo que comeu cogumelos tóxicos também, ó. E está tendo uma crise de intoxicação, provavelmente vai morrer. Então, cogumelos são excelentes indicadores ambientais e devem ser deixados lá, a não ser aqueles que têm destino alimentício, e isso identificado por uma pessoa que de fato sabe o que está fazendo. Porque às vezes uma estruturazinha, um tipo de borda diferente já vai mudar de uma espécie que é tóxica para uma espécie que é alimentícia. Tá? Então, muito cuidado. Micorrizas aí na nutrição vegetal. A gente falou então dos dois principais tipos, né, que são a azendo e a zecto. Agora a gente vai falar um pouquinho da atuação desses fungos na nutrição e na ajuda, na promoção de sanidade vegetal. Tá? Eles entram dentro do grupo de organismos que nós chamamos de promotores de sanidade vegetal. Eles trazem alguns benefícios além da nutrição em si, né, que seria o principal achievement dele ecológico, que ele vai funcionar como uma extensão da raiz. Ele vai crescer pelo solo, ele vai alcançar regiões do solo onde a raiz não alcança e vai absorver água e nutrientes. Eles atuam também em outras frentes. Na estresse hídrico, por exemplo, né, uma planta que sofre estresse hídrico, ela é extremamente ajudada pelos fungos micorrízicos. Isso acontece de duas maneiras. Tanto pela própria atuação do fungo, que vai crescer e procurar água em outros locais, e o fungo, por ter uma hifra bem mais fina do que as raízes mais finas, consegue alcançar dentro de agregados, por exemplo. E onde a gente tem microagregados, em algumas situações eu tenho água quase que estrutural ali acumulada, e os fungos conseguem absorver essa água. Tá? Em outro aspecto, o fungo ajuda a planta também na produção de hormônios e no estímulo de crescimento de raiz. Então, quando a planta está submetida a algum tipo de estresse hídrico, e o fungo coloniza, aqui, por exemplo, eu tenho duas raízes, né, uma com 100 funiliformes, que é uma espécie de fungos, e outra com funiliforme. Então, tem um desenvolvimento radicular maior, né, não só pela presença do fungo, mas a planta também tem as suas raízes estimuladas, o crescimento de raiz estimulado pela presença do fungo. Então, ele acaba que aumenta a eficiência de absorção de água. Isso faz com que a planta resista melhor, cerca de 37% a mais ao estresse por falta d'água do que plantas que não estão colonizadas. Aqui nessas fotos a gente consegue ver plantas inoculadas com diversospora, tá? Todas submetidas a estresse hídrico, né, e essas com fungos micorrízicos, tá? Então eu tive um desenvolvimento melhor dessas plantas. Então ele atua no estresse hídrico de duas maneiras: absorvendo água pela planta e fazendo com que a planta, estimulando o desenvolvimento radicular da planta, porque ela consiga também por si só absorver mais água. E aí eu tenho um segundo efeito em cima disso, porque com mais raízes a planta também acaba sendo colonizada por mais fungos. Então ela consegue se desenvolver bem melhor em situações de estresse. Na física do solo, esse fungo também atua na questão do microagregado, tá? Na questão física do solo. Eu tenho um tipo de proteína chamada de glomalina, que é uma proteína que é liberada pelo fungo no solo. Normalmente, é o que dá a coloração avermelhada em solos que eu não tenho condições de ferro muito elevado, porque o ferro também traz a cor vermelha para o solo. Tá? Aqui nessa micrografia de raio-x, eu tenho essas estruturas esverdeadas, liberadas pelo fungo chamado de glomalina. O que é glomalina para o fungo? É uma substância que ele produz naturalmente, que ele libera no solo. E essa substância funciona como um agente seletante, como uma cola, que vai colar pequenas partículas de solo umas nas outras, formando então os microagregados. E aí dentro de micromorfologia de solo, a importância do microagregado é muito grande, porque é dentro do microagregado basicamente que se armazena água.
Tá? Então, um solo que tem uma microestrutura boa, ela consegue armazenar água de maneira muito mais eficiente do que um solo que não tem uma microestrutura muito boa. E aqui nessa foto tem, por exemplo, um solo que teve removido toda a sua glomalina. Então, é uma quantidade de matéria orgânica muito grande, muito representativa, produzida pelo fungo micorrízico. Tá? E isso aqui também é matéria orgânica que vai ser decomposto, ciclado por outros fungos e bactérias, que vai acabar virando nutriente para a absorção das plantas. Então, é um ciclo muito interessante da glomalina, do fungo micorrízico e da planta. Inclusive, dentro das novidades da pesquisa, o que mais está em voga hoje em dia, se tratando de fungo micorrízico, é a glomalina. Tá? Boa parte das publicações de maior impacto tem saído em cima de estudo da dinâmica de glomalina com outros fatores ambientais, como, por exemplo, incêndios, variação sazonal, enfim. A gente tem diversos comportamentos ligados à presença da glomalina do solo, do fungo e da planta. Então, a principal atuação dela em benefício da planta seria na questão da melhoria da física do solo e automaticamente melhoria de disponibilidade de água, de crescimento de raiz e tudo mais. Outro fenômeno muito importante da atuação dos fungos micorrízicos é a absorção de fósforo. Esse é um dos mais conhecidos, inclusive filão pelo qual o fungo micorrízico muitas vezes é vendido, falado, que é a absorção e as relações com o fósforo. Ele é extremamente eficiente em colonizar plantas que estão sob estresse de fósforo. Se você quiser estimular mesmo o fungo micorrízico numa planta, é colocar ela sob estresse de fósforo. O fósforo, por si só, já é um nutriente difícil para a planta, por conta das relações químicas que ele tem com o solo. Ele é um nutriente que 80% dele, por exemplo, aqui na região do Cerrado, por conta das argilas ruins, dos óxidos de ferro e alumínio que a gente tem, 80% dele é perdido, é absorvido para esses colóides. Né? E esse fósforo ele é preso ao solo de uma maneira que a planta não consegue recuperá-lo. Então, 80% do fósforo é perdido para o próprio solo, né, desse fósforo que a gente aplica. E a planta não consegue recuperá-lo. Mas existem algumas classes de organismos que conseguem acessar esse fósforo, né, e o fungo micorrízico é um deles. Então, eles conseguem, através da estudação de ácidos orgânicos, quebrar essa ligação muito forte entre a argila, entre os óxidos, entre os colóides, de modo geral, e o fósforo, e torná-lo disponível de novo para a planta. Isso tem que ser um processo dinâmico, porque se essa quebra for realizada e esse fósforo não for absorvido, ele volta a se ligar à argila novamente, e ele é novamente perdido. Então, esse infográfico aqui mostra a relação fósforo-planta, né, e as interações micorrízicas. Então, eu posso ter fósforo saindo da matéria orgânica, tá? Isso vem da decomposição, também a atuação dos micro-organismos, então esse fósforo ele é liberado aos poucos e a planta consegue absorver. Tá? Eu também tenho fósforo que está disponível no solo, tá? E eu tenho fósforo que está preso à argila. Tá? Eu tenho basicamente esses três tipos. E os fungos micorrízicos atuam nesses três tipos. Eles atuam tanto na decomposição desse fósforo, né, que está na matéria orgânica. Ele atua tanto na absorção do fósforo que está livre, tá? E ele atua tanto na liberação do fósforo que está preso na rizosfera, nos colóides. Então, eu tenho os fungos micorrízicos atuando em diversas frentes da liberação de fósforo para a planta. Aí, aqui nesses gráficos, eu tenho, por exemplo, a diferença, né, de fósforo por fertilizante, tá? Aqui, no caso, eu tenho quilos por hectare, né, de inoculação de fósforo. E aqui eu tenho a linha de quantidade de fósforo na planta. Sem micorrízico aqui em pimenta, aqui em cebola, aqui em pimenta e aqui em soja, tá? E aqui com micorrízico, com fungo micorrízico. Então, eu tenho muito mais fósforo em todas as situações quando o meu fungo está atuando do que quando o meu fungo não está atuando. Tá? Então, ele é eficiente, ele melhora a eficiência até da minha adubação química, tá? Porque
porque esse fósforo ele poderia estar sendo ali perdido pelas relações químicas de dissorção com o solo, e o fungo consegue atuar nesse sentido. Então, o fungo para a realização de fósforo ele é extremamente importante. E esse aqui é um trabalho relativamente recente, foi o primeiro trabalho que descobriram esse tipo de comportamento, e depois disso a gente teve outras atualizações dessa pesquisa, onde os fungos estão tirando fósforo das rochas. Tá? Eles estão mineralizando rocha, estão comendo pedra literalmente, tirando fósforo de uma fração que é extremamente inacessível às plantas e levando às plantas. Então, essas micrografias que mostram o fungo colonizando rochas, inclusive um trabalho desenvolvido por uma parceira do SED, uma pesquisadora do Chile, tem tido grandes avanços com a produção de um inoculante capaz de retirar fósforo da fração mineral, da fração rochosa dos solos, o que seria muito interessante para solos onde eu tenho muito fósforo aprisionado. Nosso solo de cerrado, por exemplo, ele até tem fósforo, só que esse fósforo está insolúvel e inacessível. Tá? Outro nutriente também que os fungos micorrízicos têm atuado, isso aqui também é uma quebra de paradigma, é algo relativamente novo, na disponibilidade de potássio, perdão. Até um tempo atrás, acreditava-se que o fungo ele não atuava tanto na questão do fósforo. E esse trabalho aqui da Sabine Zimmermann, que é uma pesquisadora muito importante dentro de fungos micorrízicos, mostra que os fungos micorrízicos eles atuam também na absorção de fósforo em alguns formatos químicos que a planta não consegue, então ele absorve, metaboliza e libera potássio. Ele absorve, metaboliza e joga dentro do metabolismo da planta o potássio já pronto para ser utilizado nos seus processos bioquímicos da planta. Tá? Então, ele atua também na nutrição de potássio. Estresse salino, né? O fungo também atua em condições de estresse salino, em condições onde a planta está em desvantagem osmótica em relação ao seu conteúdo interno e externo da raiz. Os fungos micorrízicos, eles atuam principalmente, em resumo, eu tenho aqui muita informação técnica, mas eles têm uma capacidade de absorção de nutrientes contra gradiente de concentração osmótica. Tá? Então, eles conseguem fazer isso de maneira mais eficiente e poupam um gasto de energia para a planta muito grande. Porque um dos principais problemas do excesso de sal nos solos é esse desbalanço osmótico. A planta começa a ter que fazer muito esforço para absorver o nutriente por conta desse gradiente que está contra. Ela começa a perder água para o solo por conta do excesso de sais no solo. Nesse sentido, ela se fecha, então, ela tem a proteção osmótica, e quem passa a fazer a absorção de nutrientes para ela é o fungo. Então, ele atua nesse sentido de maneira muito eficiente também. Estresse por metais pesados, outra coisa interessante, o fungo ele tem duas linhas de atuação. O metal pesado no solo, ele é problemático porque ele passa a ser um elemento tóxico para a planta. Tá? Não é que ele é só um elemento indesejado, ele é tóxico, ele vai fazer mal. Uma das principais maneiras em que esse elemento tóxico causa danos à planta é nos carreadores específicos de nutrientes. Então, eu tenho entradas específicas de nutrientes pela raiz, e esses metais pesados tentam fazer associação com essas entradas e acabam danificando. Então, a planta acaba perdendo capacidade de absorção de nutrientes na presença de metais pesados. O fungo micorrízico ele ajuda em duas frentes. O primeiro é absorvendo pela planta. Então, a planta está com a sua capacidade de absorção reduzida, o fungo faz esse papel por ela. E outro é na imobilização. Às vezes o fungo absorve o metal pesado, imobiliza em sua biomassa e deixa esse metal pesado, então, indisponível para a planta. Então, tem duas maneiras em que esse fungo vai estar auxiliando nesse estresse por metal pesado. No estresse por temperatura também, esse aqui é uma linha relativamente nova, né, que está se estudando a influência dos fungos micorrízicos,
Mas em plantas submetidas a altas e baixas temperaturas, o fungo é um ser vivo mais versátil que a planta nesse sentido. Eles são mais sensíveis, eles acabam respondendo a essas alterações ambientais de maneira mais rápida, ou morrendo, ou aumentando seu metabolismo e multiplicando. Tá? Então, a gente consegue ver a resposta ambiental desses dois tipos. Se eu tenho muito fungo, ou se eu tenho pouco fungo. A temperatura ela pode tanto prejudicar quanto estimular. Tá? E nesses dois sentidos, sempre vai ter, gente, uma classe de fungo que se beneficia em relação à outra. Tem uma classe de fungo que vai se desenvolver melhor no calor, outra melhor no frio, e uma acaba suprindo a falta da outra. E nesses dois sentidos, esse fungo que se beneficia dessa condição climática vai atuar e ajudar a planta a passar por esse estresse de temperatura. Novamente, quando a planta se submete a uma situação dessa, o fungo vai ajudar. E ele melhora todas as condições que a gente já falou. Absorção de água, principalmente, né? Na questão de fotossíntese, na osmorregulação. Então, o estresse por temperatura, ele não é bem uma ajuda direta, mas como a planta já atua em diversas frentes, como a gente viu anteriormente, ele acaba também ajudando a planta a passar por um estresse por temperatura de maneira sem muitos problemas. E aqui, gente, entra naquele ponto que a gente falou, lá no início da aula, sobre aqueles fungos que podem tanto ser simbiontes, quanto saprofíticos, quanto decompositores. Esse trabalho aqui é recente, foi publicado ano passado, 2019, e também uma das linhas que a gente está procurando aqui, que é a hipótese da ciclagem direta. O que é isso aqui? Eu tenho fungos, gente, que estão colonizando folhas mortas. Então, está pegando a serrapilheira, aquelas folhas que estão caindo no chão, e a gente tem conseguido, esse pesquisador conseguiu encontrar arbúsculos, hifas e esporos dentro dessas folhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse fungo, ele não está colonizando só plantas vivas, ele está colonizando também matéria orgânica em decomposição. A hipótese é de que ele está fazendo ciclagem direta. Antes, para o nutriente da folha seca ir para a planta, ele primeiro ia ter que ser decomposto, ser depositado no solo, depois ser absorvido e metabolizado. O que a hipótese desse trabalho traz? Traz que o fungo está pegando o nutriente direto da folha e levando para a planta. Então está cortando esse caminho todo. Isso aumenta a eficiência, o que nós chamamos de ciclagem direta de fungos micorrízicos, e é uma quebra de paradigma muito grande, né, porque até então se dizia que planta não absorvia matéria orgânica, ela absorve nutriente. A matéria orgânica ela tem outras funções no solo, mas não é a absorção de matéria orgânica. Né? E nesse caso aqui, a ciclagem direta vem quebrar isso, né, dizer que a matéria orgânica está levando nutriente direto para a planta, através do fungo micorrízico. Essa foto aqui é de um arbusto, que eu estava falando, aquela estrutura de comunicação direta. Então, a hifa está crescendo aqui dentro da raiz e forma essa estrutura aqui dentro da célula. O principal método de estudo que a gente tem para ver a colonização é a gente primeiro descolore a raiz, deixa ela transparente, depois a gente coloca um corante e deixa o fungo em evidência. Essa foto aqui é de um pesquisador parceiro nosso, o Vasilis Kokorizer, lá do Canadá. Inclusive, a gente está com a publicação no Prelo, que ele nos ajudou na identificação de algumas espécies, e ele tem fotos incríveis de fungos micorrízicos, coisa de artista. Inclusive uma foto dele foi premiada numa revista brasileira, super interessante, de fotos científicas de fungos micorrízicos. Ele tem um método bem interessante. E utilização deles na agricultura, né? Como que esses fungos podem ser utilizados tecnicamente no manejo? Então, eles são, além de indicadores, são probióticos. O probiótico é um termo técnico que a gente utiliza quando estamos colocando um micro-organismo que não é necessariamente daquele local para auxiliar a vida local. Então, quando você toma aquele Activia, tem lá probióticos, né, dentro daquele iogurte. O que é aquilo? Aquilo é uma série de organismos que vai auxiliar o seu trato intestinal, tá? Melhorando a eficiência da sua digestão.
Então, os fungos micorrízicos, todo inoculante utilizado na agricultura, por exemplo, o risóbio, o azospirilo, é um tipo de probiótico. E os fungos micorrízicos tinham um problema até então, que é a sua reprodução artificial. Como é que eu vou gerar inoculante de um organismo que não cresce em meio de cultura? O fungo micorrízico, ele precisa da planta para poder crescer. Então, eu não consigo gerar ele artificialmente no laboratório, por exemplo. Eu tenho que utilizar um método que a gente chama de cultura isca, que é um método também complicado para se gerar inoculante em quantidades industriais, por exemplo. Eu consegui vender, o cara aplicar em lavouras de 10, 5 mil hectares, por exemplo, ou para vender comercialmente. Como que eu faço? Eu vou lá, coloco solo, um solo estéril, um solo sem... Eu esterilizo ele, eu não deixo vida nenhuma. Coloco lá um pouquinho dos esporos do fungo que eu quero multiplicar. Vamos supor que eu encontro um fungo que é muito eficiente na absorção de fósforo, que é o que tem acontecido, por exemplo, com o primeiro inoculante comercial de micorrízas. E eu vou e coloco uma cultura isca, braquiária, por exemplo. É interessante que seja uma cultura que tenha um sistema reticular bem volumoso. Essa cultura vai crescer, vai se desenvolver. Nesse momento, eu vou submeter essa cultura a um estresse hídrico. Por que o estresse hídrico? Porque é um estresse que eu tenho controle. Eu consigo fornecer água e eu consigo interromper o fornecimento na hora que eu quiser. O estresse nutricional, eu não tenho tanto controle. Ou meu solo está pobre ou ele está rico. Eu não consigo variar. O estresse hídrico eu consigo. Então eu vou e submeto essa planta a um estresse. A planta vai começar a sentir falta d'água, vai pedir ajuda para o fungo. O fungo vai colonizar ela, vai começar a ajudar. Em determinado momento eu retomo a água de novo para essa planta, a irrigação. E aí fica tudo bem. No segundo momento, eu paraliso novamente o fornecimento de água. O que vai acontecer nesse segundo momento? O fungo que está ligado à planta vai perceber que a planta está sem água, vai perceber que ele não consegue dar água para ela, e ele vai começar a ver que a chance dele morrer está grande. O que o fungo faz nessa situação? Multiplica. Ele começa a produzir esporo para que ele deixe descendentes caso aquela situação de estresse prolongue. Então ele começa a esporular, produzir esporo até no solo. Aí depois eu vou e forneço água novamente. Depois eu venho novamente, paraliso o fornecimento de água. Nessa vez, nesse terceiro momento, todos aqueles esporos que foram produzidos na segunda etapa vão correr e colonizar a planta para tentar ajudar ela. Aí eu retomo a água, paraliso. Todos esses esporos vão produzir esporos porque vão morrer. E nesse ciclo de molha, seca, molha, seca, molha, seca, eu vou aumentando o número de esporos no meu solo gigantemente. Depois eu vou e utilizo esse solo como inoculante. Eu posso pegar um pouco desse solo que está cheio de esporos e utilizá-lo para inocular outras plantas. Qual a dificuldade desse processo? É a questão de fazer isso em volume. Eu só consigo fazer isso em casa de vegetação, ambiente controlado, solo esterilizado. E aí vamos supor que eu consiga fazer uma quantidade de inoculantes boa. Eu não vou conseguir fazer a produção disso industrialmente para comercialmente, para usar em lavouras do Brasil e no mundo inteiro. Isso até hoje, porque tem uma empresa de Israel e do Canadá que está vendendo um fungo micorrízico que tem alta eficiência, tem uma foto dele aqui na frente, que melhora a questão da nutrição por fósforo, que tem resposta produtiva, só porque eles têm um segredo comercial de reprodução. Não sabemos qual o método que eles utilizam para a produção de inoculante. Tá? É uma espécie chamada Rhizophagus intrarradices. Aqui eu tenho fotos de plantas não micorrizadas aqui também. Aqui uma testemunha, aqui com glomas e tonicatum, glomas clarum, são duas espécies de fungos micorrízicos. Aqui feijão, sem micorriza, com micorriza, e a micorriza é interessante porque a atuação dela não inibe a atuação de outros organismos promotores, como por exemplo o risóbio. No caso do feijão, eu vou fazer uma co-inoculação de risóbio, ou não, da soja, por exemplo, com micorriza, eu vou ter mais efeito do que só o risóbio sozinho, do que só a micorriza sozinha. Até porque eles atuam em frentes diferentes, então eles acabam se ajudando. Aqui mais uma planta com glomas tonicatum e glomas clarum. E
Perdão, só um minutinho. Isso aqui foi um trabalho nosso que a gente fez, utilizando eles como bioindicadores. Em 2017, aqui em Goiás, a gente tem uma reserva ambiental chamada Chapada dos Veadeiros, uma das maiores reservas ambientais do Brasil. E em 2017 teve um incêndio que consumiu quase 80% da área da reserva. Então a gente tem aqui toda essa área em vermelho, foi a área que sofreu incêndio. E o que a gente fez? A gente foi lá e coletou as amostras de diferentes fitofisionomias para acompanhar o papel do fungo micorrízico na recuperação dessa reserva. Porque a gente sabia que ali ia se recuperar. O cerrado ele é muito resiliente, principalmente a questão do fogo. E a gente aproveitou a oportunidade para ver qual é o papel do fungo micorrízico em relação a isso. A gente observou, a gente fez 4 coletas, aqui tem só as 3 primeiras. A gente observou que, num primeiro momento do incêndio, a gente fez coletas uma semana após o controle das chamas e depois de 3 em 3 meses durante um ano. Que, no primeiro momento, os valores de densidade de esporo, colonização micorrízica, cromalina, todos foram afetados muito diretamente pela presença do fogo, mas que 3 meses depois, esses valores já tinham subido e estabilizados, que a gente conseguiu observar nos próximos anos, nos próximos meses. Esses valores se mantiveram estáveis. Isso é uma prova de que 3 meses é mais do que suficiente para que esses fungos consigam se recuperar de um estresse desse tipo e passar a atuar nas plantas. Esse que foi um artigo que a gente publicou dia 26 de outubro agora, super recente, na Frontiers, uma revista muito boa. Já estamos ali com 14 mil acessos. Nessa mesma área da Chapada dos Veadeiros, a gente também observou a variação sazonal dos fungos micorrízicos em relação a épocas do ano. Então, a gente tem o período chuvoso e o período seco. E conseguimos observar também que nos períodos chuvosos, eu tenho uma diminuição da minha população, tanto aqui de porcentagem de colonização, número de esporos e glomalina. E no período seco, eu tenho um aumento. Então, aqui no fim da chuva começa a aumentar, no período seco mais intenso. É um período onde eu tenho maiores valores desses fungos, e aí, quando começam as chuvas, ele começa a cair novamente. Ou seja, no período em que a planta está sob estresse hídrico, eu tenho uma maior atuação desses fungos. Foi um artigo que passou lá na Frontiers, uma revista muito boa. E aqui a gente comparou também em fitofisionomia diferente. O cerrado ele tem as 5 principais fitofisionomias, que é Campo Limpo, Campo Sujo, Estrito Senso, Cerradão e Cerrado tipo Veredas. E a gente viu o mesmo comportamento nas fitofisionomias. Até no Cerradão, que seria aquele cerrado mais denso, de floresta, em períodos secos eu também tenho um aumento da atuação dos fungos micorrízicos. E aqui algumas novidades na ciência, alguns artigos, algumas curiosidades interessantes. Aqui foi o que eu falei para vocês, dos fungos que estão se alimentando de rochas, que é um paradigma muito interessante. Esse aqui é um filão que com certeza vai ser explorado comercialmente daqui a alguns anos. A agronomia, gente, ela tende a evoluir muito nessa questão de biologia, principalmente biologia do solo. Muito já se sabe sobre a questão química, então raramente vai aparecer um adubo diferente, uma formulação diferente, mas dentro da biologia do solo tem muita coisa para ser descoberta. Produção de inoculantes, a tendência é que a gente diminua cada vez mais a utilização de adubos químicos e passe a utilizar adubos biológicos, inoculantes. A gente já faz isso com risóbio em soja. Temos algumas bactérias solubilizadores de fosfato, de aminoácidos, que já estão sendo comercializadas da biomorfose, os próprios fungos micorrízicos. Então, o nitrogênio já é algo real, próximo. A gente já está quase não aplicando nitrogênio quimicamente. O próximo passo é o fósforo, daqui a uns anos potássio, e aí, quem sabe no futuro utópico a gente consiga manter a produção agrícola de maneira sustentável, sem utilização de adubos químicos, só utilizando os micro-organismos e matéria orgânica. Então, esses fungos aí conseguem tirar nutrientes das rochas.
E se eles forem eficientes para outros nutrientes, a gente consegue nutrir quase todos os nutrientes que a planta precisa só com aqueles estoques que estão nas rochas, potássio, magnésio, cálcio, enxofre, enfim. Outro artigo interessante, né, abelhas que estavam com problemas de uma infecção viral estavam fazendo uso de medicamentos. Elas estão com infecção viral e elas estavam vindo numa espécie de cogumelo que tinha substâncias que combatiam esse vírus. Então, esse pesquisador conseguiu observar que alguns esporos desse cogumelo combatiam o vírus e que as abelhas sabiam disso. Estavam indo lá fazer uso dessa ferramenta evolutiva, se medicando contra essa infecção viral. Isso é muito interessante. Tá? Esse aqui, gente, é o inoculante de fungo micorrízico que eu estava falando para vocês, né, o Rotella BR. A gente tem desenvolvido pesquisas em parcerias com o pessoal da Rotella, principalmente testando esse inoculante aqui na região do Cerrado, e realmente tem tido respostas muito interessantes, muito boas. A gente fez um experimento ano passado, inoculamos esse fungo aqui no milho, e por acaso esse milho passou por um veranico muito intenso, tá? E a gente tinha os tratamentos com incêndio, a gente conseguiu tirar ótimos resultados, que esse fungo ajudou a planta de milho a sobreviver à situação de estresse e ter resposta muito boa na produção, né? Cerca de 15 sacas a mais do que o milho que sofreu estresse hídrico. Então isso é muito bom, isso é muito interessante. Esse trabalho já está lá com o pessoal da Rotella, porque como é um trabalho de parceria e é um produto comercial, para a gente publicar, a gente precisa do ok da empresa antes. Então, com isso aqui é muito interessante. Podem escrever, daqui uns 5, 6 anos, o inoculante fungo micorrízico vai estar tão popular quanto o inoculante de fixador de nitrogênio para leguminosas. Então, a gente tem bons resultados com isso aqui. Tá? Isso que eu acabei falando, né, na explicação lá das orquidóides, né, do porquê que os fungos micorrízicos são tão importantes para orquídeas. Eu tenho algumas orquídeas que são aclorofiladas, elas não fazem fotossíntese. E se não for a presença do fungo, essas orquídeas simplesmente não vão conseguir completar seu ciclo de vida. Isso também explica o porquê é tão complicado multiplicar orquídeas em meio artificial, né? Que todo mundo tem uma tia, uma avó que tem um toco, que tem uma orquídea que não faz muda, que fica lá sempre. E que não consegue reproduzir, também raramente vai florescer. Isso pode ser explicado pela atuação dos fungos, né? Essa planta precisa do meio natural e da presença dos fungos, que são fundamentais para o desenvolvimento dela, para que ela possa completar o ciclo. E aqui o mais interessante, mais não, né? Toda hora eu solto o mais interessante, mas uma das coisas muito interessantes dos fungos micorrízicos é a interação entre plantas. Também tem bastante interesse da gente tentar verificar esse comportamento aqui na região dos cerrados. Um fungo, ele coloniza mais de uma planta, da mesma maneira que uma planta também pode ser colonizada mais de um fungo. O que acontece, então, em ecossistemas fechados é que, às vezes, um fungo coloniza várias plantas e forma uma rede de colonização no solo que comunica uma planta com a outra. Isso aqui é até chamado, tem um joguinho aqui que seria www da internet, né, o World Wide Web, aqui chamado de Wood Wide Web. Seria uma internet das plantas mesmo. Como é que isso funciona? Uma planta que está lá na beira sofre um ataque, sofre um estresse por temperatura, sofre alguma coisa que vai colocar ela sob estresse. Ela vai liberar substâncias no solo e nos fungos que estão ligados a ela. Esses fungos vão levar essa substância para as outras plantas, que vão se preparar para esse mesmo tipo de estresse que a primeira sofreu. Então, é um sistema de comunicação primitivo entre plantas. Aí o pessoal que é vegetariano fica doido, né? Porque até então, a gente falar que plantas sentem e se comunicam, vai fazer com que eles se alimentem só de pedra, né? Então, é muito interessante isso aqui. Eu pretendo ainda observar, só porque a gente precisa de mais estrutura. A gente ainda está um pouco problemático aqui, porque eu preciso de ter análise de DNA para saber, por exemplo, se o fungo que está na planta A tem o mesmo DNA do fungo que está na planta B, né, para provar que as duas plantas estão ligadas pelo mesmo fungo.
mas a gente devagarinho vai conseguir estrutura para isso. Esse aqui é um artigo lá das abelhas, né? Lá era a manchete, aqui está o paper. Tá? E aqui, por fim, um fungo que tem 23 mil gêneros sexuais diferentes. Então, se a gente já está passando uma complicação para identificação de gênero hoje em dia, imagina se a gente vivesse no mundo. Tá? Então, eles têm 23 sexos diferentes. Né? Então, explicando um pouquinho do porquê que é tão complicado, às vezes, fazer identificação molecular de fungo, já que eles conseguem fazer troca de material genético entre espécies diferentes, inclusive. Então, essa espécie de fungo aqui tem essa particularidade. Bom, pessoal, eu encerro aqui a minha fala, né? Tá aqui os meus contatos, o logo do meu grupo de pesquisa, que é o SEDMO, e do South American Mycorrhizal Research Network, que é a rede de pesquisadores de fungos micorrízicos da América do Sul, do qual faço parte. Inclusive, a gente tem publicações conjuntas, eventos conjuntos. A gente está organizando o próximo evento da rede, que é o Congresso Sul-Americano de Fungos Micorrízicos, que vai ser na cidade de Letícia, na Colômbia, ano que vem. E daqui a 2 anos, em 2023, vai ser aqui no Brasil, que vai ser produzido pela gente do SEDMO. A gente vai fazer provavelmente aqui em Pirinópolis, em Goiás, porque se eu fizer um evento internacional em Goianésia, talvez a gente não tenha um quórum muito grande. E provavelmente vai ser em Pirinópolis ou em Caldas Novas, mas é o evento aí sul-americano dos pesquisadores de fungos micorrízicos. E também já deixo o convite para vocês já pensarem em trabalhos para que possam ser apresentados aqui no meu evento que vai acontecer. E talvez, quem sabe, no ano que vem, em Letícia, que a gente também vai estar apresentando trabalhos lá. Agradeço o convite do professor Wellington, fico muito feliz por ter contribuído, me coloco à disposição de como instituição e grupo de pesquisa. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado pela excelente palestra, mais o tema do Congresso do Dia Mundial, né, de Solos, mantendo o solo vivo, projeta a biodiversidade do solo, proteja, né, a biodiversidade do solo. A gente vê o quanto é importante os fungos aí, né, principalmente também na questão da nutrição mineral de plantas. O pessoal da disciplina, que aqui nós estamos divididos em 2 disciplinas, né, tem o pessoal da micro e tem o pessoal da nutrição de plantas, que fazem com a professora Maria. Então, a gente observa tanto que foi importante para as 2 disciplinas, né, na verdade, a sua contribuição. E observamos que os fungos não, os micro-organismos gerais, né, a gente, apesar de você falar que a gente consegue ver, você tem experiência, eu mesmo não consigo ver e são seres invisíveis que a gente nem imagina a contribuição que eles dão, né, no nosso meio, para plantas, né, contribuindo com espécies hídricas aí muitas vezes, principalmente agora, né, que a gente passou, acredito que aí também, derruberamento muito intenso. Sim. Aqui, pessoal plantando soja, ainda mais nesses solos arenosos agora que estão abrindo para a agricultura, né? Então, eu acho que eles contribuem bastante aí. Pessoal, perguntas para o professor Jadson? Amanda? Ou todo mundo entendeu? Eu gostaria de fazer, assim, uma pergunta, mas no sentido pensando que os meus alunos geralmente sempre me questionam, né? Em algum momento da apresentação, você colocou, Jadson, que não existe ainda, né, assim, digamos, o uso desses organismos em larga escala, assim como a gente já acaba utilizando os risóbios, certo? Mas eu tenho certeza que os meus alunos me perguntariam assim, tá, professora, existe, então, algum tipo de prática ou algum manejo que nós, enquanto agrônomos, deveríamos prezar para, de uma forma meio que natural, estimular o desenvolvimento desses organismos no solo? Eles sempre me perguntam coisas assim, o que eles poderiam fazer
enquanto profissionais, para trazer esse benefício, por exemplo, para a lavoura, mesmo que indireto, né, já que ele não pode aplicar a micorriza, digamos assim. Bom, tem esse inoculante, o Rotella, né? Ele está vindo aí, ainda está em processo de teste. Alguns produtores mais tecnificados já têm acesso e estão aplicando e estão tendo boas respostas. Mas em relação a utilizar a própria biodiversidade local de fungos micorrízicos, é complicado a gente falar algum tipo de manejo, porque, como dito, eu teria que impor à planta alguma situação de estresse para que ela tivesse ali a sua colonização promovida. Propositalmente, o manejo de irrigação pode fazer isso. Eu posso fornecer água, colocar a planta sob um estresse ali leve, para que ela estimule a micorrização, né? Como, por exemplo, já é feito em cana, com aquelas aplicações de subdosagens de herbicida, para dar aquilo que nós chamamos de susto na cana, e ela acaba produzindo mais açúcar, né? Ela vê que está sob um estresse, acaba produzindo mais açúcar. É um tipo de estresse que eu tenho resposta melhor na produção. Mas, do ponto de vista de fungos micorrízicos, ainda não, porque o principal gargalo seria, a gente encontra, às vezes, alguma espécie que é super eficiente, seria estimular essa espécie super eficiente. Né? Esse é que é o problema da gente fazer isso em nível de campo. O que a gente espera com a pesquisa, então, seria poder reproduzir artificialmente essa espécie super eficiente e utilizá-la como inoculante, como é o caso do Rotera com a espécie Rhizophagos intrarradices, que é uma espécie super eficiente na absorção de fósforo. Então, em meios de manejo de campo, eu não recomendaria nenhuma prática, porque isso pode ser um tiro que sai pela culatra. Mas os fungos vão estar lá caso alguma coisa que não esteja no nosso controle aconteça, como, por exemplo, o veranico. Então, a gente, às vezes, não sabe o papel que o fungo está tendo para ajudar aquela cultura, porque a gente não tem a área sem o fungo para comparar. Ele está em todo o solo. Né? Então, às vezes, ele é que está segurando a onda e a gente não sabe. Como é que a gente vai saber isso? Fazer uma análise aí de colonização de raiz, por exemplo, para ver como é que está. Estou com a área, na área que deu um veranico, eu estou com colonização alta. Ou seja, os fungos ali trabalharam para ajudar as plantas a segurar a onda. Então, do ponto de vista de manejo, é esperar com que essa primeira empresa está vendo que tem um filão de mercado, e se tem dinheiro em jogo, outras empresas vão aparecer. Né? Então, quando virem que, olha, esse inoculante dessa empresa aqui funcionou, vamos tentar fazer nosso, vamos tentar desenvolver um meio de reproduzir isso. Né? Ou acontece muito essas migração de informação confidencial, alguém que trabalha na empresa que sabe como produz, é contratado por outra empresa, leva a tecnologia junto, enfim. Aos poucos, a gente vai ver mais e mais inoculantes, e essa tecnologia ela tende a estar estabelecida aí nos próximos 10 anos, é o que eu acredito. A gente vai ter mais inoculantes, e já vai ser comum comprar o saquinho de turfa de risóbio e o saquinho de turfa de micorriza. Até em relação a preço, o risóbio hoje a gente consegue comprar uma turfa de 10, 20 reais. Um pacote de Rotella é 800 reais. Então, tá bem economicamente vantajoso mexer com isso para quem produz a micorriza, né? E para quem produz também, porque isso tem tido reflexo na produção. Né? Um inoculante de 700 reais, ele trata 5 hectares. Só que o lucro que você tem em cima disso paga esse produto com o pé nas costas. Né? Mais alguém, pessoal? Ô, Jadson, vocês utilizaram o Rotella só em milho? Perdão? Vocês utilizaram o inoculante só em milho ou utilizaram em outra cultura também? A gente, em outras culturas. O do milho deu uma resposta boa, porque na área do milho veio um veranico severo. Eu consegui comparar a área com 100, né? A gente teve uma resposta boa. Mas esse ano a gente está repetindo esse experimento em soja, em milho, acho que em cana também, eu preciso ver, porque o pessoal da empresa, eles montam os experimentos e mandam para a gente só as amostras, né? E depois manda para a gente também os dados de produção. E questão de clima também.
Então, os experimentos eu ainda não sei onde estão sendo montados. Só o de milho eu sei porque a gente foi lá ver por conta do Veranico, e o pesquisador da empresa estava admirado com os tratamentos que tinham a população. 15 sacos de milho de diferença é muito, né, hoje. É Sim, muito. onde está, né? Compara tranquilamente. Deixa eu ver, acho que é a Maria perguntando aqui. Os alunos da disciplina de nutrição, alguém tem dúvidas? Alguma pergunta? Eu coloquei Laura, né, o Vanner, o Paulo estão aí. Geralmente são alunos que também perguntam bastante, estão com vergonha. Pode perguntar se vocês tiverem. Não quiserem abrir o microfone, escreve aqui no chat, gente. Eu não sei o que Não aconteceu. fiquem envergonhados. Eu não sei o que aconteceu com a Amanda, com o Wagner hoje. Não? A Laura disse que não. Então tá, gente. Vocês estão envergonhados, então tudo bem. Bom, pessoal, então, eu me coloco à disposição, tanto os professores, a gente gostaria de estreitar essa parceria, essa comunicação, de a gente produzir junto, montar experimentos juntos, né? Acho que se ajudar, todo mundo ganha com essas parcerias. Né? Já deixo o convite também para o nosso evento de